Bom dia, amigos e irmãos da Casa Espírita, aliás, de todas as casas espíritas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, não é? Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco sobre o Evangelho, né? Aguardando os nossos retornos às nossas casas, mas a gente confia em Deus, confia na sua providência. E tudo tem um momento certo e tem a sua hora certa. Enquanto isso, a gente vai das nossas casas, sempre entrando em sintonia, sempre fazendo o nosso evangelho, né? Sempre estando em conexão com Deus. E esses momentos de doutrinárias também são para isso. É para a gente não deixar de estar em conexão com a nossa casa espírita, com os nossos estudos, não é? Com o nosso Jesus Cristo, né? E hoje vamos trabalhar, né, com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, que ele está no capítulo 16, item 9 e 10. Mas enquanto a gente aguarda um pouquinho, vamos primeiro nos preparar e fazer a nossa oração inicial neste domingo que se inicia, né? Neste domingo que nos recebe de braços abertos. E assim vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo a toda a equipe espiritual dos centros espíritas que nos acolhem, que nos abraçam. Vamos agradecendo também ao nosso mentor, nosso amigo, que sempre está ao nosso lado, nos orientando, nos aconselhando. E assim já vamos mentalizando uma grande luz de amor invadindo a nossa casa. Pode ser a luz do sol, como também eu trago hoje essa calmaria do mar, da lua, da noite, para também poder invadir a nossa casa de boas energias, de boas inspirações. E Jesus, com todo o seu poder e a sua glória, possa derramar sobre nós o seu amor, a sua compaixão e a sua piedade. E assim vamos pedindo licença com todo respeito ao nosso Cristo e Senhor, para falarmos hoje um pouco sobre a sua doutrina e os seus ensinamentos. Assim seja. É isso aí, meus amigos. Esse título, não é, já nos sugere várias indagações. A verdadeira propriedade. E aí eu já começo, né, com uma pergunta. Propriedade. O que de fato me pertence? O que de fato é meu? O que de fato vale a pena eu me apegar e eu levar comigo? Então essa passagem que está no capítulo 16, item 9 e 10, ele já começa com uma afirmação. Ele já diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então já vamos pensar. O que é que eu tenho de propriedade que eu vou levar deste mundo? E aí, mais embaixo ele diz assim: não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, a gente já começa a pensar que tudo que nós temos aqui na Terra é para a gente usufruir. Tudo aquilo que Deus nos deu aqui neste mundo de encarnados é para a gente aproveitar da melhor maneira possível e a gente usufruir com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Mas o que é que nos leva a ficar tão presos ao material? O que é que nos leva a ficar tão dependentes,
né? Dos bens materiais, da gente nunca estar conformado com o que a gente tem. Porque a sensação que nós, seres humanos, temos, não é? Na sua maioria, lógico, tem pessoas que não, e já conseguiram se desprender disso, desses bens materiais, mas na sua maioria a gente está preso, a gente sempre quer mais. Então, se a gente consegue galgar uma casa, a gente quer comprar outra. Se a gente consegue ter um carro, mas eu quero mais outro. Se a gente consegue comprar uma roupa nova, mas eu já usei essa roupa nova, eu quero outra. Não é? Então, parece que dentro da gente é aquela busca incessante de sempre querer mais e mais. Isso é ruim? Não. Se for na medida certa, se for na medida que não me prejudique e que nem prejudique o outro. Porque está aqui no Evangelho. O que eu tenho aqui, eu vou usufruir aqui. Mas por que a nossa cultura é tão forte? Por que a gente é tão preso ainda aos bens materiais? E aí eu fui voltar à história, não é? Não tem como a gente estudar o Evangelho sem estudar a história, sem estudar os povos antigos. E aí eu fui ver um pouco sobre como era a vida no Egito, Grécia, Roma, dentre outros países na época, mas o que a gente tem de base para muitas coisas na nossa vida é principalmente o legado que ficou da civilização egípcia. E aí a gente traz essas relíquias do passado, a gente traz com a gente ainda muita coisa, a gente pode pensar que não, mas se a gente parar para observar, a gente vai ver e pensar assim, meu Deus, quantas coisas eu ainda trago lá da civilização do Egito. E por que eu trago isso para vocês? Porque eu estava vendo alguns documentários, não é? O povo do Egito foi um dos povos mais civilizados, mais adiantados que a nossa história pode mostrar até os dias de hoje. Eles já tinham a consciência da imortalidade. Eles já tinham essa consciência dessa alma, desse corpo. Porém, eles achavam que a continuidade da eternidade ela estava atrelada aos bens materiais que eu possuía aqui na terra. Então os grandes faraós, quanto mais dinheiro um egípcio tinha, mais o seu mais o seu enterro, o seu funeral, ele era caríssimo, ele era uma fortuna. Por quê? Porque acreditava-se que na passagem para a outra vida, nós iríamos carregar todos os nossos pertences. Tudo que a gente tinha aqui na terra. Eles acreditavam que até os utensílios que nós utilizávamos aqui para se alimentar, para dormir, para tomar banho, eles iriam usar nas outras vidas. Então, por isso que eram construídos grandes monumentos, por isso que seus corpos eram dissecados, eram mumificados, porque eles acreditavam que eles iam precisar desse corpo, desse corpo físico, e eles carregavam tudo. Então os faraós carregavam, já ficava estabelecido que na sua morte tudo seria organizado, todos os seus pertences, todo o ouro, tudo que ele tinha de valor, todas as suas roupas, enfim, tudo que ele tinha de valor seria enterrado junto com ele. Não é? Até alimentos eram guardados junto com os corpos, porque eles acreditavam que eles iriam usar esse alimento depois da sua passagem. Então isso vem de lá, desde a época do Egito, não é? Que as pessoas achavam que era necessário isso. Ficou claro, houve grande avanço, lógico que houve grandes mudanças, mas pode observar que até hoje ainda tem pessoas que se preocupam. Eu vou morrer, vai ficar tudo aonde? Vai ficar como? Vai ficar aqui. Eu vou falecer, e agora? Como é que vai? Quem vai cuidar dos meus negócios? Alguém vai ter que cuidar. Então, a gente precisa perceber que a história avançou, que a história caminhou. Aquilo foi muito forte lá atrás, foi importante para a gente, porque através dessas tumbas, desses funerais, dessas relíquias, é que a gente pode contar a história de hoje.
Mas hoje nós estamos numa nova era, num novo tempo. Hoje nós estamos falando da nossa vida espiritual. E o Evangelho nos diz assim: tudo o que a gente possui nessa terra é para o uso do nosso corpo físico, da nossa existência enquanto encarnados, enquanto estamos aqui. Claro que nós temos que cuidar da nossa vida aqui. Nós temos que cuidar de ter aonde morar, como trabalhar, porque nós estamos aqui na lei do trabalho. Uma das leis é a lei do trabalho, não é? É a lei da sobrevivência. E nós precisamos dela para estar aqui no mundo dos encarnados. Mas nós precisamos ter o entendimento que tudo que nós possuímos, com a permissão de Deus, porque Ele permitiu, é para ficar aqui, e que a gente tem que ter o cuidado de usufruir disso da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Em uma das passagens do Evangelho, ele fala da vida futura. E ele fala assim: aprovisionai-vos de tudo de que lá vos possais servir. Aqui nessa terra, você tem o cuidado de aprovisionar, pega para você, guarda tudo aquilo que possa lhe servir. Lhe servir aonde? Na vida imortal. Na vida depois da passagem. A outra vida, quando a gente deixa esse corpo físico aqui, essa casa aqui, onde tudo vai ficar aqui. Porque no Evangelho diz também assim: a sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Eles não vão perguntar a gente: o que é que você traz para esse novo mundo, onde você agora só tem o espírito? Ele não vai perguntar: você está trazendo o carro que você comprou lá? Você está trazendo aquela casa que você comprou? Aquelas roupas lindas que você comprou quando você viajou? Não, porque vai ficar tudo aqui. Ele vai querer saber as somas das virtudes que a gente possui. Ele vai querer saber assim: o que é que você está trazendo da sua prática do bem que você vivenciou lá? O que é que você fez com todos esses bens materiais que Deus permitiu que você tivesse? Você é uma pessoa de posses. Você usufruiu bem? Você soube usufruir esses bens para o seu benefício e para o benefício do próximo? Você lembrou de ajudar as pessoas menos favorecidas que você? Então, meus amigos, é esse legado que a gente vai levar. É o que eu fiz aqui enquanto encarnada. É o que eu fiz de bem aqui. Para mim, para a minha evolução, para a minha reforma íntima. E o que é que eu pude fazer para ajudar o outro com todos esses bens que Deus me deu? E aí no Evangelho diz assim uma frase linda: tudo se paga com as qualidades da alma. Então quando a gente chegar lá, não adianta botar no caixão nem ouro, nem prata, nem cédulas de dinheiro, nem deixar o anel no dedo. Porque fulana gostava daquele anel, deixa ela ser enterrada com aquele anel. Vai ficar tudo debaixo da terra. Porque os bens da terra pertencem a Deus. Está aqui no Evangelho. Que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador. Então sempre a gente precisa ter a humildade de lembrar que tudo que nós temos aqui foi com a permissão e a autorização de Deus. Ele só pede uma coisa de nós. Olha que maravilha. Ele nos dá tudo e fala assim: eu só peço uma coisa de você. Seja um bom administrador da sua vida. E o que é ser um bom administrador da minha vida? É eu agradecer a Deus tudo que Ele me deu, mas eu nunca esquecer de que tem alguém que tem menos do que eu, que nesse momento está precisando, que eu posso tirar um pouco do que eu tenho para ajudar meu irmão. E aí mais adiante no Evangelho ele diz assim:
A riqueza legítima é quando é honestamente conseguida. Porque também não adianta a gente chegar aqui, Deus dá a gente a oportunidade de a gente crescer, né? Financeiramente falando, materialmente falando, mas se for de maneiras, né, erradas. Se eu não conseguir tudo que eu tenho de maneira lícita, não adianta. Sabe por quê? Porque lá as contas serão pedidas. Até mesmo do último ceitil mal ganho. Tudo que eu ganhei aqui na vida, que não foi legítimo, que eu prejudiquei o outro, não vai passar impune. Porque a gente já aprendeu que a gente responde pelos nossos atos. Tudo que a gente faz aqui, a gente responde. E aí vem uma pergunta no Evangelho que diz assim: poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. A resposta já é imediata. Não. Porque nós sabemos que todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz aqui, a gente vai prestar contas. A gente vai prestar contas porque a gente esquece que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para caminhar. A gente esquece. A gente esquece que Deus nos deu outra oportunidade para voltarmos, para a gente consertar os nossos erros do passado. Então, se eu fui avarenta no passado, eu estou aqui para melhorar isso, essa avareza. Se eu fui egoísta no passado, eu estou aqui de volta para melhorar isso. Se no passado eu tive muito dinheiro e eu não ajudei ninguém, ao contrário, eu ainda tirei das pessoas e deixei essas pessoas na miséria, na pobreza. Quantas pessoas tiraram as fortunas de outras pessoas que chegou ao ponto dessas pessoas cometerem suicídio? Mas aí eu estou aqui para reparar, para ter a oportunidade de ajudar. Porque eu não ajudei no passado, mas eu estou aqui com essa oportunidade de ajudar. Mas aí eu esqueço. Então, minhas contas serão cobradas? Sim, sim. Porque a gente não pode esquecer que a gente fez uma programação. E lógico que se a gente está aqui, nossa programação foi: vou tentar mais uma vez, vou tentar ser melhor, vou tentar fazer o bem, vou tentar ser mais caridoso. E a gente esquece. E aí eu fiquei pensando, né, nos nossos bens materiais. Quantas vezes a gente se apega a bobagens. A gente botou uma roupa para lavar fora, manchou. Meu Deus, o mundo acabou porque aquela roupa manchou. Ah, eu ganhei um aparelho de jantar lindo. Não, é para deixar guardado para enfeitar. Eu não sei se vocês tiveram a experiência que eu tive, né? Qual a criança que já não foi na casa de uma avó e que tinha uma cristaleira? Aquela cristaleira linda, cheia de taças de cristal, cheia de xícaras, aquelas xícaras bordadas, ou na casa de uma avó, ou de uma tia, ou da amiga de minha mãe, de algum lugar, ou numa televisão, numa novela. Mas a cristaleira fica intacta. Vocês já observaram isso? Quando eu observava, e minha mãe tem até hoje também, não usa aquelas xícaras lindas, não usa aquelas taças. E eu fico assim, pensando, vai usar quando? Quando é que a gente vai usar aquilo que a gente guarda tanto em casa? Vamos parar para pensar um pouquinho agora? Vamos parar para pensar o que é que tem na nossa casa que a gente guarda, que ainda não usou. Você vai guardar para quando? Porque vocês sabem, quando a gente partir, a primeira coisa que vai acontecer com os nossos bens materiais, eles vão ser divididos, gente. Eles vão ser divididos. Eles vão ser doados. E muitas vezes eles vão ser a causa de uma grande discórdia familiar. Porque todo mundo começa a brigar por aquela xícara.
Começa a brigar por aquele conjunto de lençol bordado de linho que minha mãe deixou e nunca só usava no Natal. Natal é uma vez no ano. Vamos usar a coberta de linho. Vamos usar as taças. Vamos usar aquela bandeja bonita que a gente ganhou. Tem gente que ganha os presentes no casamento e tá guardado até hoje. Tem quantos anos que você tá casada? Tem quantos anos que você tá casado? Quando é que você vai usar? Tudo aquilo. No Natal, no Ano Novo, é uma vez só no ano, bora usar. Vamos usufruir. Vamos receber nossa família em casa como se fosse uma festa. Vai ser um jantar? Vamos receber. Vai tomar uma sopa? Bora pegar a louça. Bora pegar a louça e botar na mesa, enfeitar. E vamos tomar uma sopa. E vamos usufruir. Usufruir do que Deus nos deu. Vamos compartilhar. Porque se você não fizer isso agora, alguém vai fazer para você. É difícil, né? A gente entender isso. Às vezes eu fico parando para pensar. As minhas coisas vão ser remexidas, vão ser doadas, vão ser divididas. Vão. Porque está aqui no Evangelho, eu não vou levar os bens materiais. Eles não vão me acompanhar. Não vão me acompanhar. Eu vou partir do jeito que eu cheguei. Vou levar o meu espírito. E lá, o que a espiritualidade vai querer saber é o que é que você fez de bom com tudo que Deus te deu. Às vezes eu acho até que vai passar uma tela assim, ó, na nossa cabeça, assim, eu fico imaginando uma tela. Tá vendo aquele ali? Aquele ali tal ano você não ajudou? Tá vendo aquela ali? Aquela ali bateu na sua porta, ali pediu uma toalha emprestada e você falou que não tinha, você tinha. Mas você ficou preocupada se podia manchar de café. E aí? Então, o que fica pra gente no dia de hoje, de ensinamento, é o que está aqui no Evangelho. É a gente aproveitar tudo que Deus nos deu. Não esquecer nunca que o que a gente adquire é com a permissão dele. E se ele der muito a gente e a gente não souber ser um bom administrador e a gente perder tudo, nós vamos ter que resolver isso. Quantos de nós reclamamos hoje que não temos o que gostaríamos de ter, mas se a gente pudesse olhar para trás, até ainda nessa encarnação, a gente perdeu muita coisa, a gente não deu valor, a gente se endividou, a gente perdeu o controle. Se a gente pudesse ter o dom de saber das nossas vidas passadas, quanto que Deus já nos deu nas vidas passadas e a gente destruiu. Mas aí ele vai dizer assim, olha, vou te dar a chance de você ser novamente um administrador de tua vida e de teus bens. Então, meus amigos, o que fica hoje é esse legado da gente poder usufruir, poder ajudar ao próximo, a nossa família, aproveitar o que nós temos de material em nossa existência, porque tudo passa, e tudo que é material fica, tudo fica, e a gente vai com as nossas experiências de vida. E aí é com esse fundo aqui, desta lua, deste mar, é que a gente vai encerrando, né, no ensinamento de hoje, esse ensinamento do Cristo, que tudo passa, que só fica o amor, só fica o aprendizado, só fica tudo de bom que a gente fez aqui na vida. É esse legado, são esses bens que a gente vai levar.
né, com a nossa passagem. É isso que vai valer. Então a dica de hoje vai ser essa. Vamos usufruir, como está dizendo na Bíblia, no Evangelho, tudo que Deus nos deu, da melhor maneira possível. E sempre lembrando do próximo, sempre lembrando do nosso irmão, para usufruir junto com a gente. Vamos comemorar tudo que nós temos com o outro, com os nossos irmãos. E assim nós vamos agradecendo mais um dia, mais uma manhã de estudo, de aprendizado, agradecendo sempre a Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade de voltarmos para melhorarmos e para podermos fazer o bem. E assim, já vamos agradecendo ao nosso mentor, já vamos agradecendo a espiritualidade que nos acompanha, que nos protege, que nos orienta. Já vamos mentalizando neste momento na nossa casa essa luz azul da noite, esse azul do mar, essa calmaria das ondas, envolvendo a nossa casa, nos trazendo a paz, nos trazendo o entendimento e nos trazendo o amor do Cristo. Assim seja. Um grande abraço para todos e um feliz domingo.